A irmã me perguntou a respeito do que a gente pode comer e o que a gente não pode comer, conforme está relacionado em Levítico 11. Vamos ler alguns versos para a gente entender um pouco mais isso. Em Gênesis 1, nós temos aqui a criação de tudo. Deus cria tudo em 6 dias, descansa no 7º dia. Em Gênesis 2, versículo 3, diz assim: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, santo na Bíblia significa separado para uso de Deus. Então, Deus abençoou o dia 7º e o separou para o uso dele. Então, quando uma coisa ela é santa, ela é separada para o uso de Deus e existe uma bênção sobre isso. Como a gente faz então para ter uma alimentação dentro do possível santificada? É isso que a gente vai ver agora. Então Deus criou o homem no 6º dia. E aí ele diz assim, olha a criação do homem, Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Aqui Deus cria o homem vegetariano e diz que ele pode comer de toda a erva que dê semente, que tem na superfície da terra, de toda a árvore, de todo o fruto que tem na superfície da terra. E aí ele cria o animal, versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E Deus cria todos os animais também vegetarianos. O homem foi criado vegetariano e todos os outros animais foram criados vegetarianos. Então Deus não criou ninguém carnívoro. Porque Deus não criou a morte. E para você comer a carne de alguém, ou para um leão comer a carne de um outro animal, ele tem que morrer. E não existia morte. Então o homem e os animais foram criados herbívoros. E quando Jesus voltar, quando o pecado for extinto da terra, nós todos voltaremos a ser herbívoros novamente. Mas aqui o interessante, no versículo 29, é que ele diz assim: Vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e todas as árvores. Ele dá tudo para o homem se alimentar, mas quando chega em Gênesis 2,17, ele amplia a verdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro ele fala para comer tudo, mas depois ele fala a exceção. Isso aqui não, isso não é para comer. Isso vai acontecer também depois do dilúvio. Então vem o dilúvio, Deus manda carregar os animais na arca. Gênesis 7, versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Na arca entraram 7 pares de animais limpos, que são animais que Deus vai permitir que se comesse, porque ele só permitiu que se comesse animais depois do dilúvio, porque não existia mais alimentação. E dos animais imundos, que é o animal que não se pode comer, Noé levou um par. Então são 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Todo mundo pensa que é um casalzinho de cada, mas não é. E quando acaba o dilúvio, Noé sai da arca, olha o que ele faz. Gênesis 8, 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E aqui Noé sacrifica a Deus animais limpos. Então todo o sacrifício, o sistema de sacrifício de animais no Velho Testamento, que era um símbolo do Messias que viria, apontavam para Jesus, eram somente animais limpos eram sacrificados, tá? E eles saem da arca. E aí Deus vai dar uma ordem novamente agora. Gênesis 9:3. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Assim como em Gênesis 1:29, Deus entregou todas as árvores, todas as ervas e frutos para eles comerem, mas aí ele fez uma exceção, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, quando Noé sai da arca, é a mesma coisa. Ele diz: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, menos todos os animais, menos Levítico 11, é a exceção. Em Levítico 11 tem a relação de animais, aves, peixes, insetos que se devem comer e que não se devem comer.
Tá? Eu vou ler só alguns versos aqui. Depois você lê Levítico 11 todinho que você vai entender. Versículo 3. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Então você só pode comer animais que tem o casco fendido no meio. E ele tem que ruminar. Ruminar é o que a vaca faz. Ela mastiga o capim, engole, solta o capim de novo, mastiga, engole, solta o capim de novo, mastiga e engole. Cada vez que ela engole o capim, o estômago joga ácido no capim, matando as bactérias. E ela faz esse processo várias vezes. Aí, por fim, quando o capim tiver sem bactérias, ela ingere definitivamente. Versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. O porco, ele tem o casco dividido, mas ele não rumina. Ele come e engole direto. Esse é imundo, esse não pode comer. Vamos ver os peixes, versículo 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esse comereis. Então, peixe, nós só podemos comer aquele que tem escamas e barbatanas. Tá? Aquelas asinhas. Tem que ter barbatana e escamas. Peixe de couro, peixe de casco, isso não pode comer. Tem que ter escamas e barbatanas. Versículo 11. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. É muito grave para Deus. E você pode ler Levítico 11, que ele vai dar várias instruções de aves e insetos que se pode e que não se pode comer. Mas por que Deus faz essa distinção? No versículo 44, Levítico 11, 44, ele explica, ó. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, por que não se pode comer isso? Porque nós temos que nos consagrar a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos comer coisas imundas, porque Ele diz assim, e sereis santos, porque eu sou santo. Ele repete essa expressão em 1 Pedro 1,15. Olha o que ele diz. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Tem a ver com santidade, com se separar para o uso de Deus. No templo não se podia sacrificar animais imundos, porque eles eram uma representação do Cristo. Só podia se sacrificar animais limpos, de acordo com a relação que tem em Levíticos 11. E nós não podemos comer os animais imundos. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo agora. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No templo não se podia sacrificar animais imundos, porque era abominação a Deus. Somente se sacrificava animais limpos, que era uma representação do Messias que ia vir morrer na cruz. Mas o templo não existe mais, o sacrifício de animais não existe mais. Mas aí ele está dizendo agora, mas vocês são o templo do Espírito Santo. O corpo de vocês é o templo de Deus. E não pode entrar animais imundos no corpo de vocês, porque fostes comprado por alto preço, o próprio sangue de Jesus Cristo. Cristo pagou com seu sangue por esse corpo. Por isso que nós não podemos ingerir animais que Deus considera que não servem para alimentação, são animais imundos, fazem mal para a saúde, para o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você consegue comer uma coisa que Deus considera imundo para a glória de Deus? Não tem como. 2 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, Ele quer que nós nos santifiquemos em tudo. O nosso espírito, alma e corpo, nós temos que conservar íntegros, não colocar nada imundo para dentro desse corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Na volta de Jesus não vai existir mais a morte, porque a morte é consequência do pecado que entrou na terra. E quando Jesus voltar a essa terra, todos nós vamos voltar a ser vegetarianos novamente. Assim como em Gênesis 1:29, ele criou o homem, os animais, todos para comer vegetais. Por causa do pecado, depois do dilúvio, ele permitiu que o homem comesse alguns animais. Mesmo assim, ele colocou uma regra. Existem animais que não devem ser ingeridos pelo homem, porque Deus considera esses animais não próprios para alimentação. E nós somos o templo do Espírito Santo. E nós não podemos colocar esses animais para dentro do templo do Espírito Santo, porque ele diz: sede santos, porque eu também sou santo. Sede separados do mundo, não como os animais, só como os animais também que não são imundos. Muitas pessoas querem dizer que essa lei de Deus, que essa santificação, ela foi abolida, mas isso não é verdade. Usam vários versos fora de contexto, todos eles, eu já li todos eles, o lençol, que Pedro tem a visão, várias partes da Bíblia eles usam de maneira fora do contexto bíblico para dizer que você pode comer o que você quiser. Isso não é verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós só podemos colocar para dentro desse templo coisas que Deus permite. Agora, coisas que ele diz que são abominações, nós não podemos comer. Amém, irmãos?